analisar hoje, né, Gálatas, a carta aos Gálatas 24, certinho? Comentando a carta aos Gálatas 24. Hoje o tema foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 4, do 28 ao 31, e possivelmente nós entraremos no 5 hoje, tá? Vamos ver aí, tá certo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se estas mensagens, esses comentários bíblicos têm abençoado sua vida, então compartilhe. Também se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. É isso aí, vamos lá. Verso 28 diz assim: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Eu expliquei aqui, no último comentário, a oposição espiritual entre Ismael e Isaac. Ismael, filho da escrava, e isso representa, segundo Paulo, na alegoria dele, representa a lei, no caso Ismael, filho da escrava, a lei, né, o domínio da lei, ou viver sob a lei. Já Isaac é filho da promessa, filho de Sara, filho da promessa, tá? E Abraão, obviamente. Então, ele representa a liberdade, tá? Em Cristo Jesus. Então, entendamos isso. Verso 29 diz assim: naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito, ou seja, Ismael, como sabemos, perseguia Isaac, né? O mesmo acontece agora. Então, Paulo diz assim: o mesmo acontece agora. Isto ele está dizendo para mostrar que os judaizantes, os judeus cristãos ou pseudo-cristãos, eles perseguiam os verdadeiros, os autênticos cristãos, os autênticos discípulos de Cristo. Então é isso aí que ele está colocando aqui. O mesmo acontece agora. Isto é, aqueles que são defensores da lei mosaica, da observação da lei mosaica, que quer dizer, aqueles que acreditam que a salvação também é pelas obras, então esses fazem parte da escrava, né, de Ismael, e não da promessa. E esses perseguem a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo. Bom, dá para entender, tá? Porque era o que acontecia na igreja primitiva. Os judaizantes, os judeus radicais, legalistas, perseguiam a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, tá? Porque eles queriam que os gentios, nesse caso, de todas as formas, de qualquer jeito, praticasse a circuncisão, por exemplo, tá? E isso aí não estava correto segundo o Evangelho de Cristo que Paulo pregava. Muito bem. Verso 30 diz assim: mas o que diz a Escritura? Paulo então pergunta: o que diz a Bíblia ou a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Foi o que aconteceu com Agar, nós sabemos da história. Então ela foi embora com o seu filho Ismael e ficou Isaac, né? Então mande embora a escrava e o seu filho, no caso Ismael, porque o filho da escrava, Ismael, né, jamais será herdeiro como o filho da livre, no caso o filho de Sara e Abraão, Isaac, tá? Jamais será, tá? E aí ele continua dizendo: portanto, irmãos, verso 31, não somos filhos da escrava, mas da livre.
Ou seja, somos filhos da promessa e não da lei, tá? A lei, ela serviu, eu já expliquei aqui, ela serviu como ponte. Ela serviu para nos conduzir a Cristo, mas ela em si, ou a observância dela em si, não pode salvar ninguém. É isso que Paulo está dizendo, certinho? Agora o capítulo 5, verso 1, diz assim, vamos lá, vamos ler. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí nós entendemos o texto. Aí nós entendemos o que realmente Paulo está ensinando-nos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que é o nosso tema hoje, né? Ele nos libertou completamente, plenamente, e ele não quer que nós fiquemos escravos da lei. Certo? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está falando aos Gálatas que era para eles permanecerem firmes e não voltarem aos rudimentos, às práticas da lei, à escravidão da lei, certo? É isso que ele está dizendo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e não para sermos escravos, tá? Porque a lei em si escraviza, ela mostra o pecado, mas ela não liberta a pessoa. Só quem liberta é Cristo Jesus, pela fé, tá? Então, eu creio que está dando para entender o que Paulo está nos ensinando aqui, tá? Verso 2 diz assim: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Olha bem, é interessante isso daqui, porque, é claro, que a circuncisão era algo muito interessante e ainda o é para os judeus. Mas ele refere-se aqui aos gentios, tá? Porque se os gentios começassem vamos dizer assim, a circuncidarem-se, também a praticar a circuncisão, é claro que eles estariam, de alguma forma, negando a Cristo. Tá? Porque se os gentios dissessem assim, é necessário que eu seja circuncidado para ser salvo, eles estariam negando a Cristo. Porque a circuncisão, ela é feita, ela é realizada espiritualmente no coração daquele que crê em Jesus, tá? E não fisicamente como os judeus o fazem, e ainda o fazem, mas eles estão ainda na antiga aliança, no Antigo Testamento, tá? E Cristo veio justamente para nos libertar dessa prisão, dessa escravidão da lei, tá? Certo? Então, é por isso que ele diz isso daqui. Ouçam bem o que Paulo lhes digo, caso se deixem circuncidar, tá? Cristo de nada lhes servirá, tá? Vamos continuar o texto, ele vai explicando, tá? De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Então é isso que ele está explicando. Se o homem deixa circuncidar, ele estará obrigado a cumprir toda a lei. E então ele é escravo da lei e entende-se que ele pensa que por causa disso ele será salvo. Lógico, né? Aí o verso 5 diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, tá? Separam-se de Cristo, caíram da graça. Claro, aquele que deixa se circuncidar, que quer observar a lei, e acha que pela lei é salvo, que acha que pelas obras é salvo, ele caiu da graça. Claro, porque a graça de Cristo Jesus não obriga-nos
a cumprir a lei, as regras, os preceitos da lei. Nós praticamos boas obras porque somos de Cristo, mediante a fé, e alcançamos a salvação. Então, como cristãos que somos, praticamos boas obras, mas não as praticamos para sermos salvos. Praticamos-as porque somos salvos. É diferente, tá? Bom, é isso daí. Então, o tema diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não para que fôssemos escravos dos rudimentos, das regras, das observâncias da lei, tá? É isso. Bom, gente, para terminar aqui, só vou fechar com 6, que diz assim: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. É isso mesmo. Cristo é a nossa esperança e é pela fé, tá? Não é pela prática da lei, né? Pela observância, como eu disse, da lei, certinho? Fechando então com o tema, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vou repetir. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não para ficarmos presos, escravos, tá? Da lei, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, e espero que esta mensagem tenha abençoado sua vida. E se abençoou esse comentário, então compartilhe e se inscreva no meu canal. O link está aí na página, né? E quem está assistindo no YouTube, inscreva-se. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui em tua presença. Eu o louvo, o glorifico. Tu és maravilhoso, tu és bondoso. Obrigado, ó Deus. Quero te pedir mais uma vez pelo nosso país, por esse país tão grande. Toma-o em tuas mãos. Abençoe as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus, rogo a ti, Senhor, abençoe o Brasil. Abençoe todos os que estão ouvindo neste momento, com as suas respectivas famílias. Em nome de Jesus, abençoa-os em nome de Cristo. Obrigado por esse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Se Deus quiser, claro, eu volto. Um grande abraço.